No momento que você está trabalhando com uma informação dentro de um arquivo aqui e você instancia uma procedure ou uma function do outro arquivo, você vai passar para ela, para essa function que foi instanciada, dados que serão processados. Só que muitas vezes esses dados, eles só têm permissão, né? A abrangência dele é local. Então não tem como você, até tem, né? Mas não é uma boa prática você ficar criando todas as suas variáveis globais. Muitas vezes tem informações que são vitais para o funcionamento do sistema e são de suma importância que elas não podem estar numa variável global. Ela tem que estar somente numa variável aí local, né? Uma variável private. Né? Então, não tem como você, a sua procedure que você instanciou, receber os dados dessa variável. Por quê? Porque ela não tem a mesma abrangência que a sua procedure, que a sua function tem. Então, quando você tem informações que estão gravadas, que estão guardadas dentro de uma variável, que não tem a mesma abrangência que a sua function ou que a sua procedure, você vai passar essas informações através dos parâmetros. E a partir daí, a função, a function, a procedure que você instanciou, vai ter acesso a essa informação e vai conseguir processar. Mais uma vez, a gente vai ver um exemplo na prática, mas a gente vai ter toda essa noção também de parâmetros quando a gente estiver trabalhando com vários arquivos dentro do nosso projeto. E aí a gente vai conseguir ter essa interação melhor entre as functions ou as procedures, a passagem de parâmetro e o retorno das functions, ok? Obviamente, para a gente terminar essa parte, tem as procedures. Nós também vamos definir ela, né, do tipo de abrangência. E a procedure, como ela não tem um retorno, ao invés de definirmos aqui qualquer coisa, nós vamos colocar a palavra reservada void. Void significa nulo, sem retorno. Então, a procedure sempre vai ter a especificação void antes do nome, falando que ela não retorna nada. Ela simplesmente vai receber os dados por parâmetro também aqui dentro do parênteses, vai processar, e esse processamento inclui, às vezes, criar um arquivo e gravar a informação desse resultado no arquivo, ou simplesmente gravar os dados numa base de dados, enfim. Ele vai simplesmente processar, vai executar, e a hora que ele concluir a execução do código que estiver dentro dessa procedure, ela vai ser liberada e não vai instanciar mais nada. Ou seja, ela não vai ter um retorno, certo? Como tem a function. Por exemplo, a function eu quero passar dois parâmetros para ela, o parâmetro A e B, e quero que ela some os parâmetros A e B e me retorne o resultado dessa soma, certo? Então, ela está retornando o resultado da soma que eu passei. No caso da procedure, eu posso passar A e B, ela vai somar e vai gravar isso em algum outro local, ou simplesmente, por quê? Eu vou ter que buscar onde ela gravou isso. Isso se eu implementei um código para ela gravar lá, certo? E a partir daí, ela não vai me retornar nada. Ela simplesmente vai executar, terminou o código dela, ela vai ser removida da memória e o programa vai continuar a sua execução. Então, pessoal, essa é a diferença básica entre function e procedures. Function sempre retorna alguma coisa. Procedure nunca vai retornar nada, tá? Ela simplesmente vai processar todo a executar, né, o código que está ali que você criou dentro dela e vai simplesmente ser retirada da memória assim que ela concluir, certo? Então essas duas diferenças, esse pequeno detalhe que separa uma da outra, ok? E hoje, apesar da gente estar aprendendo agora a criar procedures, nós já trabalhamos com procedures, certo? E são procedures que têm uma grande abrangência.
tá? Mas também tem que ser instanciadas para poder ser usadas. Então, hoje a gente usa, por exemplo, o readline, o readkey, o writeline, né? Dentre outras procedures que a gente está usando. Então, nós não estamos criando ainda a procedure. Tá? Nessa aula, a gente vai aprender a criar essas procedures. Mas a gente já está começando a utilizar essas procedures. Né? Essas procedures que a gente utiliza hoje são funções, né? Functions ou procedures, que estão embutidas no framework do .NET. E são ótimos, né? Essas procedures, essas functions, para serem usadas. Por quê? Nós não temos que reescrever isso. Nós simplesmente precisamos utilizar. Então, nós só vamos lá e utilizamos. Nós ganhamos tempo com isso. O código fica mais simples. Por quê? Porque não tem todo aquele código que está dentro dela, que eu estou trazendo para dentro do meu código. Né? E elas já estão, principalmente, testadas, já estão validadas. A probabilidade, né, de quando eu utilizo uma procedure, uma function de um framework apresentar problemas é muito rara. Veja bem, não é impossível, mas é raríssimo. Por quê? Muita gente testando, muita gente executando, e o pessoal dá o feedback. E quem está se propondo a escrever esse framework vai corrigindo, tá? E já vai ajustando todas essas falhas. No caso, o .NET Framework, ele tem aí aproximadamente 20 anos de vida, certo? Então, é algo que já está consolidado e a gente pode utilizar com certeza todas as funções que temos nele quase que tranquilamente, certo? Pode ser que algum bug, algum problema aconteça no futuro? Pode, mas vai ser algo muito específico que eles ainda não detectaram. E assim que eles detectarem, vão fazer a correção e liberar uma nova versão desse framework com esse problema corrigido. E, obviamente, quando a gente se propõe a trabalhar com framework, é necessário que a gente saiba ou tenha um conhecimento das funções que estão disponíveis nele e como utilizar, certo? A gente viu que a ideia do Visual Studio, de acordo com o comando que a gente está utilizando, ele vai apresentando uma lista para a gente, lá um help, uma ajuda para saber o nome da função e o que a gente vai passar de parâmetro para essa função e muitas vezes até o que ela retorna. Então, isso já é de grande ajuda. Mas isso ajuda quando eu já tenho uma noção do nome da function, da procedure que vai ser utilizada do framework. Agora, quando eu não tenho noção nenhuma, aí é necessário buscar esse conhecimento. Para buscar esse conhecimento, a gente vai utilizando os helps, né? A ajuda, a documentação desse framework que foi criado. Além do framework da Microsoft, né, que é o .NET, existem inúmeros outros frameworks disponíveis no mercado, né, e cada um deles fazendo aí, resolvendo determinado tipo de problema. Tá? Mas, apesar de nós termos todos esses frameworks à disposição, não quer dizer que nós também não possamos criar o nosso e colocarmos dentro do nosso framework as procedures, as functions que vão atender a nossa necessidade. Então, com o passar dos anos, dos tempos que vocês começarem a desenvolver e a criarem novos programas e novas funcionalidades, enfim, vocês vão começar a criar os seus próprios frameworks. Vocês vão ter um framework onde, basicamente, as principais funções que vocês utilizam estarão lá. E é simplesmente vocês instanciarem ela dentro do seu código e passarem a utilizar. Ou seja, vocês não vão ter mais a necessidade de a todo programa estar escrevendo funções, procedures que vocês já escreveram em outros programas. Simplesmente vão fazer uso delas. Ok? E agora, sem mais delongas, né? Vamos para o nosso Visual Studio, ou seja, vamos aplicar na prática esses conceitos que nós acabamos de ver agora sobre functions
e procedures. Lembrando que a gente vai fazer um pequeno exemplo aí, depois eu vou mostrar para vocês, que é um código que já está escrito, e nós vamos pegar e transformar esse código, passando ele, tirando boa parte da function main, onde está toda a execução ali numa mesma função, quebrando isso em várias funções, em várias procedures que serão executadas. E aí a gente vai passar, ao invés de ter lá, por exemplo, 15, 20 linhas de código, a gente vai ter simplesmente uma que vai estar chamando esse código dentro de uma procedure, dentro de uma function. Tá? E a partir daí ele vai executar o código que está nessa function e nessa procedure. Ok? Então, até daqui a pouquinho, vejo vocês lá no Visual Studio. Vamos que vamos!